Por que passamos por tantas lutas? Por que enfrentamos tantas provas? A maioria das pessoas que se encontram em estado de tribulação, de dor, de luto, de lágrimas, podem chegar até a duvidar de Deus e a questionar os seus métodos, enquanto que outros sentem que sua fé está sendo colocada em prática. E não há questionamentos, e sim uma confiança plena de que Deus tem tudo sob controle. Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos ao canal Leia Comigo. Não ousarei, através de um simples vídeo, exterminar todas as dúvidas quanto ao agir de Deus no âmbito das provas. Não tenho por objetivo sanar este grande ponto de interrogação que paira sobre a vida de todos os cristãos, quiçá de todo ser humano. Por que passamos por provações? Mas posso lhe ajudar a pelo menos encarar algumas provas da tua vida como sendo um trabalhar de Deus com um objetivo bem traçado e específico. Quer saber como? Bom, te convido primeiro a se inscrever no canal e me dar uma força. Deixando o seu like, você estará contribuindo muito com o canal. Pronto? Já deixou o like? Já se inscreveu? Então, sem mais delongas, simbora pro vídeo. Deixe-me só pontuar algo aqui antes de prosseguirmos. Não creio que todas as dificuldades que passamos seja por motivo de pecado ou algo do tipo, tá? Não quero aqui deixar a impressão de que se estou em prova é por conta de alguma iniquidade. Contudo, existem casos sim que estamos apenas colhendo aquilo que plantamos. É uma consequência de algum erro. Portanto, o que me cabe fazer é ter o discernimento para compreender qual o tipo de provação eu estou passando. E para te ajudar, eu vou elucidar esta mensagem deste vídeo usando dois exemplos bíblicos que irá facilitar você nesta compreensão. Quais são? De um lado nós temos o profeta Jonas, aquele mesmo do Antigo Testamento que foi engolido por um grande peixe, e do outro temos nada mais, nada menos que Jesus. Óbvio que em uma comparação direta existe um desequilíbrio, pois um é um homem, enquanto o outro é o próprio Deus. Mas somente lhe peço que atente à narrativa bíblica dos textos apresentados por haver um acontecimento específico. Os textos selecionados se encontram em Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, e Marcos, do capítulo 4, do versículo 35 ao 39. Vamos ler? Jonas, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e ergue tua voz contra ela, porque sua iniquidade subiu até mim. Jonas se levantou, mas para fugir de diante da face do Senhor, e foi para Tarsis. E tendo descido a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem, e nele embarcou, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vendaval, e se formou no mar uma grande tempestade, de forma que o navio estava a ponto de naufragar. Versículo 5. Então os marinheiros se aterrorizaram e clamavam cada um a seu Deus, e jogavam ao mar a carga que se encontravam no navio, para o aliviarem de seu peso. Jonas, porém, tinha descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Essa é a passagem de Jonas. Agora vamos ler o que diz Marcos, capítulo de número 4, do versículo 31 ao 39. Vamos lá? Versículo de número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. Despedindo a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam sobre o barco, de sorte que estava para encher-se. Ele estava na popa, ele quem? Jesus, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos?
E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, aquieta-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. A semelhança que encontramos nestes textos podem ser as palavras-chave encontradas em ambas as referências. E quais são? Embarcação, ou navio, ou barco. Em ambos lemos também sobre uma tempestade que era tão forte que os tripulantes, fossem os marinheiros no texto de Jonas ou os discípulos no texto de Marcos, ficaram atemorizados, pois tudo indicava que a embarcação iria a pique. Outra palavra-chave encontrada é que tanto um quanto o outro dormiam. Vamos se ater a esses detalhes e tentar entender o porquê muitas vezes passamos por provações e não conseguimos tirar sequer uma lição dessa tormenta. Observe que no texto de Jonas temos uma palavra vinda de Deus para o profeta levantar-se, ou seja, ter uma ação positiva quanto à ordem explícita de Deus. E qual era esta ordem? Ir à grande cidade de Nínive, capital do Império Assírio. Não vou aqui me ater aos detalhes históricos ou até mesmo teológicos. Quero ser o mais sucinto possível e trazer uma mensagem direta e prática. Quando Jonas recebe a ordem, era para que ele se dispusesse a cumprir com uma missão dada por Deus ao seu escolhido, ao seu porta-voz. Afinal, esse é o ofício de um profeta, ser o porta-voz de Deus. Porém, Jonas até se levanta, mas vai para a outra direção. Já voltamos aqui para o texto de Jonas. Vamos fazendo esses paralelos entre as duas passagens, tá? Enquanto que na passagem de Marcos, lemos no versículo de número 35 o seguinte: a ordem aqui dada foi pelo próprio Jesus. Passemos para o outro lado. Antes mesmo de embarcar em uma viagem pelo meio do mar da Galileia, o Senhor Jesus já tinha proferido tais palavras, que sem sombras de dúvidas tem um peso muito maior, porque ele não está aqui profetizando, não está decretando uma espécie de confissão positiva, nem tampouco põe em dúvida a viagem. Ele simplesmente diz: passemos para o outro lado. E a diferença gigantesca aqui é que aquilo que Jesus diz se cumpre. Os discípulos poderiam simplesmente descansar nessas palavras, contudo, é no meio da prova que temos a tendência de se esquecer de quem foi que falou conosco. Ambas embarcações estão em meio ao mar. Jonas está correndo de Deus, ou melhor, daquilo que Deus tinha proposto para ele. O barco onde Jesus se encontra com seus discípulos segue o fluxo das águas com o destino certo e traçado. Porém, nos dois casos, algo repentinamente acontece. No versículo de número 4 de Jonas e no versículo 37 de Marcos, aparece até espelhar-se tamanha semelhança entre esses dois textos, com um detalhe que os diferencia. Ambos dizem que um vento deu início a uma tempestade e que tanto o navio quanto o barco estavam para naufragar. Só que é em Jonas que lemos que o vento que ali apareceu não veio ao acaso, mas foi o próprio Senhor que mandou. Confira aí o versículo de número 4 na sua Bíblia. Já em Marcos, o relato bíblico deixa isso vago, me levando a crer que aquele vento não foi por ordem divina. As tempestades que apareceram, tanto a um quanto a outro, tinham objetivos diferentes. E é aqui que entra a nossa resposta quanto a algumas provações que passamos. À primeira vista parecem ser iguais, mas se atenha aos detalhes, às nuances e entenda o contexto. A tempestade enviada no navio onde Jonas estava não tinha por objetivo destruir os tripulantes e nem tampouco afundar o navio. Era um sinal divino de que o homem que estava lá no porão dormindo precisava ser acordado para retornar para o centro da vontade de Deus. Ao passo que a tempestade iniciada no mar da Galileia, levando discípulos que até há pouco tinham presenciado alguns milagres realizados, feitos pelo seu mestre,
Ou pior, dentre eles haviam alguns que tinham tido a profissão de pescadores e conheciam situações semelhantes. Mas agora estão desesperados e crentes que não sairiam dessa vivos correm acordar a Jesus, que sim, está dormindo. Pois bem, observe que essa tempestade não está agitando as águas e balançando o barco com o intuito de fazerem voltar para o centro da vontade de Deus, como no caso de Jonas. Aqui temos uma tempestade que tenta impedir o progresso, parar a embarcação, falir o projeto, bloquear a missão. Se Jonas dorme no porão do navio, é porque ele entende que pode se esconder, não de Deus, claro, mas da responsabilidade e das consequências das suas ações. O relato no versículo de número 5 é que Jonas dormia profundamente, como se nada estivesse acontecendo. Jonas está se esquivando de sua chamada e mostrando com sua falta de preocupação que Nínive não vale o esforço. É dizer de olhos fechados e roncando que a direção que ele, Jonas, escolheu é melhor. Ao passo que Jesus, dormindo na popa do barco, não é somente o seu cansaço físico, mas de uma autoridade tal de quem confia na direção dada pelo Pai Celeste. Porque este pode de fato dormir em meio à prova, pois os cuidados serão sempre permanentes. Vide o profeta Daniel na cova dos leões. Tive um pequeno probleminha aqui com a iluminação, mas vamos continuar da mesma forma, isso não vai atrapalhar a mensagem. Vamos focar na mensagem. Para concluir, Jonas é acordado e confessa aos marinheiros que ele é a causa da tempestade. Jonas compreende que a tempestade que está enfrentando não é para a sua destruição. Não. Embora ele a deseje e até peça para que seja lançado ao mar. Jonas está tão convicto de que não era essa a vontade de Deus, que opta até pela morte do que voltar-se para a missão dada por Deus. Quantos que estão enfrentando dificuldades na vida, em vários âmbitos, e não dão o braço a torcer e reconhecer que Deus tem caminhos melhores para nós. Querem fazer do seu jeito, continuam a quebrar a cara e ainda insistem em pôr a culpa em Deus. Talvez essa tempestade que você esteja enfrentando não seja realmente para a sua morte, mas sirva de instrumento na mão de Deus para você retornar para o caminho inicial que Deus propôs para você. No caso do texto de Marcos, Jesus também é acordado, porém ele acalma o vento e aquieta o mar, porque aquela tempestade que se levantou, ela veio com o objetivo de tirá-los da direção divina. O objetivo traçado antes da viagem era passar para o outro lado. E no capítulo de número 5 de Marcos, lá no versículo 1, parte A, lemos o seguinte: chegaram do outro lado. Foi lá que Jesus salvou um homem que estava vivendo no meio dos sepulcros. A obra precisava ser feita e houve impedimentos que serviram de alimento para a fé dos discípulos. Então, meu amado e minha amada, peça a Deus discernimento para compreender quando a tempestade que você está enfrentando, ela está com o objetivo, com o intuito de te afastar de Deus ou de aproximar dele. Espero poder ter contribuído de alguma forma com o seu crescimento espiritual. Como eu disse no início do vídeo, o objetivo não é esclarecer todas as dúvidas. Peço encarecidamente, mais uma vez, se inscreva no canal, nos dê essa força para crescermos aqui na plataforma também, trazendo conteúdo toda semana, seja de leituras, de sugestões de livros, ou até mesmo de uma palavra bíblica como essa para o teu coração. Me segue também lá no meu Instagram, onde trago também resenhas literárias. Deus o abençoe. Até a próxima e tchau!